Estimados irmãos e irmãs em Cristo Jesus, a mensagem de hoje ela está baseada no texto de Mateus, no capítulo 9, aonde destacamos o versículo 36, que diz: Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Que assim nosso Deus Espírito Santo nos ilumine neste momento que nós queremos meditar nas suas santas palavras. Amém. Podem sentar? Estimados amigos, irmãos, irmãs, este final de semana, essa última semana aqui em nossa cidade, em Maquiné, não foi uma semana nada fácil, pois nós sabemos, que muitas pessoas então sofreram bastante, devido à enchente, a este ciclone que passou, deixando algumas pessoas nas suas casas com muita água, vários até mesmo aqui de vocês perderam suas plantações, enfim, perdas materiais e tantas outras coisas que aconteceram. E quando olhamos para essa cena dá um pouco de desolação, de desesperança. Quando olhamos para tudo que aconteceu e vemos também a reação que muitas pessoas acabaram passando, quase que olhamos assim como Jesus olhou para aquela multidão que estava seguindo a Ele. Muitas pessoas aflitas, muitas pessoas sem esperança, muitas pessoas exaustas devido a tudo o que aconteceu. Quando estava meditando sobre o que iria falar essa semana, não me vinha nenhuma ideia. E talvez até mesmo não tinha muitas palavras que poderia falar para vocês. Mas aí, justamente nesse final de semana, veio esse texto. E esse texto de Jesus olhando para as multidões com compaixão, este texto nos faz ter esperança. Porque assim como aquela multidão que seguia Jesus, também assim muitos de nós, muitos daqui de Maquiné e de outros lugares aqui da nossa região sul do país, as multidões estão aflitas e exaustas. E muitas pessoas estão talvez até mesmo perdidas, não sabem o que fazer, até mesmo como ovelhas que não têm pastor. A semelhança entre o texto lido hoje no Evangelho e a situação é bem estranha, mas é verídica. Naquela época as pessoas estavam sofrendo muito, estavam sofrendo financeiramente devido aos altos impostos que vinham sendo cobrados. Estavam sofrendo na mão de um povo inimigo, estavam sem esperança de um novo amanhã. Até que então vem Jesus. Vem Jesus e começa a curar, a ensinar, a pregar o Evangelho, e as multidões então começam a segui-lo. E aí nós vemos o olhar de Jesus. E esse olhar de Jesus é muito importante, porque é com este mesmo olhar que Jesus olha para nós hoje. Um olhar de compaixão. E essa palavra do grego é interessante, porque quando nós falamos em compaixão,
o que vem na mente de vocês? O que seria realmente este compaixão, este compadecer-se que está aqui na Bíblia? A palavra paixão, na realidade, ela está relacionada à palavra sofrimento, à palavra dor. Então, compaixão é sentir a mesma dor, é sentir um sofrimento, que está relacionado no grego, esta palavra, a sentir uma dor no íntimo, uma dor nas entranhas, no coração. Foi isso que Jesus sentiu quando ele viu aquela multidão com olhares perdidos, olhares abandonados, olhares sem esperança de um novo amanhã. Aí Jesus se compadece delas e, porque elas estavam aflitas, estavam abandonadas, estavam exaustas como ovelhas que não têm pastor. O que significa essa expressão, ovelhas que não têm pastor? Ovelhas que não têm pastor são ovelhas que perderam tudo. Assim como algumas pessoas aqui de nossa cidade. Ovelhas que não sabem o que fazer. Assim como muitas pessoas quando viram a água subindo, e agora o que fazemos? Vamos embora? Abandonamos tudo? Deixamos nossa casa, nossos móveis, nossos eletrodomésticos de lado e tentamos pelo menos salvar nossas vidas? Ou ficamos aqui e tentamos erguer tudo para pelo menos salvar alguma ou outra coisa? Ovelhas sem pastor são ovelhas que não sabem o que fazer, que não sabem se guiar sozinhas, que precisam de alguém que guie elas, que alimente elas, que cuide delas, que proteja elas e que seja o seu lar, a sua casa. É interessante que, na realidade, a ovelha, ela se sente em segurança não por estar no abrigo, no seu lar, no seu seguro, no aprisco, mas ela se sente segura porque ela sabe que ela tem alguém que está com ela, que está guiando ela, que vai alimentar ela. Assim, também o nosso lar, a nossa casa e a casa de muitos pode até oferecer uma certa segurança. Mas quando vem fenômenos exteriores, aí a gente vê que o nosso lar às vezes não é bem aquilo que nós esperamos. E naquilo que nós confiamos ou colocamos as nossas seguranças também não é bem assim. Graças a Deus, não é uma chuva, não é uma enchente, não são coisas materiais que vão nos fazer perder o rumo. Porque nós temos um guia, nós temos um pastor. Nós temos a certeza que podemos recomeçar e que muitos de vocês que aqui perderam bens materiais, vocês sabem que podem recomeçar e podem continuar lutando com esperança, porque vocês têm um pastor que guia, um pastor que cuida de vocês. Não estou falando de mim, estou falando do pastor celestial, do bom pastor Jesus Cristo, que morreu lá na cruz para dar a vida, dando a sua vida em favor de cada um de nós. E essa foi a maior compaixão de todas. Jesus não somente olhou para aquelas pessoas que estavam sentindo dor, estavam passando por sofrimentos, mas Ele assumiu todas essas dores e sofrimentos lá na cruz por nós.
Então, querido, estimado amigo, também a você que nos assiste na internet ou em outros meios, lembre-se que se você está aflito, se você está se sentindo abandonado, sem chão, sem rumo, sem um lar, sabe que você tem alguém que cuida de você, que está cuidando de você. Alguém que não nos abandona em meio à tempestade, às enchentes, aos ciclones e outras tantas situações. Alguém que está conosco o tempo todo, que é Cristo Jesus. E Ele nos dá ânimo para recomeçar, para renovar as nossas forças, sabendo que nós temos um Deus que está ao nosso lado. E assim como Jesus se compadeceu por aqueles que estavam sofrendo e passando por dificuldades, Jesus também ensina a nós a fazermos e termos esse mesmo sentimento. Ele se dirige então a seus discípulos, aos seus seguidores, e diz: a seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Por quê? Porque existem muitas e muitas pessoas que estão aflitas, que estão abandonadas, estão exaustas, não somente por causa de questões materiais, mas principalmente, até mesmo por questões espirituais, questões mentais. Pessoas que estão passando por estresse, que estão passando por ansiedade, por depressão, que estão, às vezes, até mesmo rodeadas de pessoas, de outras pessoas, mas se sentem abandonadas. E a essas pessoas Jesus chama cada um de nós, seus seguidores, a ter também compaixão por elas, a olhar por elas, a ajudar a cada um que está passando por dificuldades neste momento. Sejam dificuldades físicas, materiais e até mesmo espirituais. Que a gente possa estender a nossa mão e ajudar aqueles que estão passando por isso. A gente sabe que cada um de vocês aqui talvez tenha tido diversos prejuízos, mas quando a gente se une, quando as pessoas se unem por um objetivo, a gente vence isso muito mais fácil. E por isso que é importante que nós, como igreja, tenhamos isso como convicção, que nos momentos de dificuldade nós precisamos também nos unir, assim como já está sendo feito, também para ajudar aquelas pessoas que passaram por mais dificuldades que nós. Que Deus abençoe aqueles que passaram e estão passando por dificuldades, mas que saibam que podem recomeçar, reconstruir. Por quê? Porque nós temos alguém que cuida de nós, alguém que zela por nós, alguém que tem compaixão de nós e nos ensina também a ter compaixão dos outros. Que Deus assim abençoe a cada um de vocês, guarde e dê forças e ânimos para recomeçar, sabendo que nós temos um bom pastor que cuida e zela por nós. E esse pastor é o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém. Muito bem, querido irmão, já que você chegou até este ponto da mensagem, eu peço que você não se esqueça aqui embaixo de deixar um comentário dizendo aquilo que você achou desta mensagem. Também não se esqueça de deixar um joinha, se inscrever no canal e o mais importante, eu peço que você compartilhe essa mensagem se você gostou, para que a palavra de Deus chegue a cada vez mais lares, cada vez mais pessoas também venham conhecer o grande amor que Deus tem por cada um de nós. Tenham todos uma ótima semana.